Olá, seja bem-vindo à continuação da aula 5, parte 2. Vamos agora ao comando break. O comando break foi estudado na aula 4, estruturas condicionais, no comando switch. O comando switch, de acordo com o conteúdo de uma variável, podia tomar alguma decisão condicional. Se essa variável fosse igual a uma constante 1, que é o comando case, e aqui é a constante, esses comandos seriam executados e o break seria executado em seguida, evitando que os demais cases fossem executados. Então, o break aqui ele quebrava o fluxo de execução, evitando que os demais testes fossem realizados. Supondo que aqui o case constante 2 fosse verdadeiro. Então, o break seria executado, evitando que os demais fossem executados também. Então, o comando break ele encerra o fluxo de execução. Este comando, da mesma forma, ele pode ser utilizado dentro de uma repetição, dentro de um laço, seja ele while, do while ou for. O comando break ele encerra o fluxo de execução, terminando uma repetição, um laço, mesmo que a condição ainda seja verdadeira. Então, ele faz um fim abrupto da repetição, sem se importar se a condição ainda é verdadeira ou não. Vamos ver aqui um exemplo da utilização do break. Retirada de valores limitada. Um banco permite que seus clientes, com conta bancária simples, façam até 5 retiradas por mês. Mas estes clientes não têm crédito pré-aprovado e a retirada deve ser limitada ao valor contido no saldo inicial. Então, supondo que você é um cliente de um banco e vai até lá um caixa eletrônico para sacar seu dinheiro. Você pode fazer até 5 saques por mês, 5 retiradas por mês. Mas você não tem um crédito pré-aprovado. Então, os seus saques são limitados ao que você tem na conta, ou seja, ao seu saldo inicial. Você não pode fazer nenhum empréstimo, nem usar cheque especial. Então, o que o usuário vai fazer nesse algoritmo? Ele vai indicar para o algoritmo qual é o saldo inicial, quanto que ele tem na conta, e o usuário vai sacar, fazer até 5 saques por mês, indicando em cada saque, obviamente, o valor a ser retirado. Se em algum momento o cliente, antes das 5 retiradas, quiser tirar mais dinheiro do que ele tem, o caixa eletrônico tem que travar, tem que evitar que isso ocorra. Então, dessa forma, a repetição que faz o caixa eletrônico funcionar tem que ser encerrada abruptamente. Como nós vimos, qual o comando que pode fazer esse fim abrupto da repetição? É o comando break. Vamos ver aqui como que ele poderia ser utilizado neste caso. Temos aqui um algoritmo simples com um contador valendo 0 inicialmente e variáveis do tipo float, já que estamos tratando aqui de dinheiro, saldo e retirada. Saldo inicial e a retirada seria o saque feito por um cliente. Então aqui é solicitado o saldo inicial do cliente, supondo, por exemplo, sei lá, R$1.000. Ele vem aqui e informa R$1.000 e a variável saldo armazena R$1.000. Então temos aqui uma repetição for com uma variável de controle chamada cont, que é o contador, que vai de 0 a 4. Poderia ser de 1 a 5, sem problema, mas vai de 0 a 4, ou seja, varia 5 vezes, que são os 5 saques permitidos pelo cliente, máximo de 5 saques. Dentro da repetição, então observe que a repetição começa nessa chave e se encerra nessa chave aqui embaixo. Então, pedimos para o usuário qual que vai ser a primeira retirada dele, ou seja, o primeiro saque, e armazenamos esse valor na variável retirada. Dentro da repetição é feito o teste fundamental. If saldo menos retirada for negativo. Ou seja, se o cliente quiser tirar mais do que ele tem, se ele tem R$1.000 inicialmente e quiser tirar 1.010, por exemplo, o saldo dele aqui vai ser negativo. Saldo é 1.000, retirada é 1.010, aqui vai dar menos 10, que é negativo. Então, será impresso
pro cliente que o saldo dele é tanto, o saldo será zerado e o break será executado. Ou seja, o break ele vai encerrar abruptamente a repetição for. Cuidado! O break ele não encerra um if, o break encerra o for mais próximo no qual ele está inserido. Então aqui, se em algum momento o cliente quiser retirar mais do que ele tem, o saldo dele será zerado e a repetição será encerrada, ou seja, o cliente não terá mais acesso ao caixa eletrônico. Caso o saldo dele seja maior do que a retirada, o if vai ser falso, então ele não será executado o if, está aqui entre as chaves, e apenas o saldo do usuário vai ser atualizado com o valor que ele tinha menos a retirada. No final da repetição, será impresso qual foi o saldo final do cliente após as movimentações que ele realizou. Vamos ao teste de mesa. Temos aqui a linha 2, começando com main. Considerando que neste teste de mesa, o cliente tem a saldo inicial 1.000, tentou retirar da sua conta os valores R$ 250, R$ 800 e R$ 130 nesta ordem. Ou seja, o cliente tentou fazer 3 saques, sendo que ele tinha como saldo inicial R$ 1.000. Então, linha 4, conte vale 0. Linha 5, criadas as variáveis conte, saldo e retirada, ambas com lixo de memória. Pedimos ao usuário o saldo inicial. O usuário nos informou R$ 1.000. Então, o saldo vale agora R$ 1.000. Vamos para os 5 saques possíveis de um mesmo cliente. Então, repetição vai de 0 a 4. Conte vai de 0 até menor que 5, ou seja, 0 a 4. Pedimos a primeira retirada. O cliente, como diz o enunciado, vai querer tirar R$ 250. Beleza. Testamos. O saldo menos a retirada é negativo? O saldo vale R$ 1.000. A retirada, 250. Então aqui nós temos 750. É negativo? Não, não é negativo. Então a retirada ela é permitida. Então os comandos aqui das linhas 11 à linha 15 não são executados, já que o if deu falso. Vamos para a linha 16, atualizar o saldo. O saldo que antes era de 1.000, tirando 250, passa a ter 750. Voltamos no for lá em cima, conte mais, vamos para a segunda retirada, que é a retirada 1. Pedimos essa retirada e armazenamos na variável retirada. O usuário agora digitou para a gente R$ 800. Testamos. O saldo está em 750. A retirada foi de 800. Então, essa conta será negativa. 750 menos 800 dá menos 50. Então, na segunda tentativa, no segundo saque, o usuário quis tirar mais do que ele possui. Dessa forma, é um saque, uma retirada impossível de ser feita. Então, dessa forma, o if vai ser verdadeiro. O programa vai indicar para o usuário que só é possível retirar o que ele tem, que é 750. Aqui lembrando que, por padrão, na linguagem C, todo float é impresso com 6 casas decimais, como está aqui na tela. Assim, o saldo ele é zerado, o cliente tem seu saldo zerado e o break é executado. Se o break ele é executado, lembrando o que foi dito, o break ele não encerra o if, que o if ele só é executado uma vez. O break sempre encerra uma repetição. Qual repetição? Aqui ele está inserido. Então, o break está inserido na repetição for aqui de cima. O for começa aqui na linha 8 e termina na linha 17. Então, o break está inserido nele. Então, o break ele vai encerrar o for. O conte atingiu 5? Não. Ou seja, a condição ainda é verdadeira. Mas o break ele encerra o for sem pensar em condição em nada. Executou o break e ele encerra na hora a repetição. Então aqui, da linha 14, nós vamos para a linha 18. Porque a partir do momento em que um break é executado, o for para na hora, não importa se a condição é verdadeira, se tem comando ainda a ser executado, não importa. A repetição para na hora. Então assim, vamos para a linha 18, que é a primeira linha após a repetição, e é impresso o saldo final do cliente.
que ele foi zerado aqui na linha 13. Saldo final, 0. Tá aí a impressão do saldo final do cliente. Então está aí a importância da utilização do break para casos específicos. Mas tome cuidado, o break, se colocado de maneira errada, pode atrapalhar muito o seu algoritmo. Return 0 indicando o final do programa. Bem, na próxima aula vamos fazer do material o exercício 6.